início agora a aula 8, que vai falar sobre a psicologia hospitalar e a oncologia. Os objetivos dessa aula são entender os campos de atuação do psicólogo diante do paciente com câncer, ressaltar as ferramentas utilizadas pelo psicólogo para tratar esse paciente com câncer e esclarecer sobre os cuidados paliativos com o paciente com câncer. A gente sabe que o câncer é uma doença que tem causado muito medo, insegurança e diversos outros sentimentos de incerteza. Conhecer as medidas de prevenção e os tratamentos existentes ajudam a aliviar o sofrimento e a insegurança, mas a população ainda é carente dessas informações, talvez por uma negação de que isso nunca irá acontecer ou uma resistência de se deparar com as informações não muito tranquilizantes. Então a gente sabe que o câncer tem afetado um número muito grande de pessoas, há muita falta de informação. Eu acho que um dos nossos papéis é ajudar nessa conscientização e nessa retirada do câncer como sendo um diagnóstico de morte, né? Como sendo, na verdade, uma sentença de morte. Então, uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho é sobre isso, o que é de fato o câncer, porque o psicólogo ele tem que conhecer o que é, quais são os principais tipos, quando ele vai trabalhar junto a esse público, justamente para auxiliar a tirar um pouco esses preconceitos ou essa ideia de morte iminente quando de um diagnóstico de câncer. O trabalho do psicólogo diante de um paciente com câncer não é simples, já que envolve abordar tanto o paciente quanto os familiares. É preciso ter um olhar para o todo e perceber que todos que estão à volta da pessoa com câncer sofrem, adoecem e carecem de informações. Então a gente tem que se dar conta de que, na verdade, quando a gente vai trabalhar com um paciente com câncer, a gente não vai trabalhar só com ele, muito mais com a sua família e com todos que estão à volta. Na verdade, amigos, familiares, todos vão adoecer junto com esse paciente. Então, o trabalho do psicólogo vai ser intenso, não é uma tarefa simples, porque a gente vai precisar da ajuda também dos familiares para auxiliar na conduta e até na adesão ao tratamento desses pacientes. A psico-oncologia, que é a área da psicologia que trabalha com essa vertente do câncer, busca esclarecer dados sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a importância do equilíbrio psicológico mediante as etapas do tratamento, seus possíveis sofrimentos, assim como outros dados. Então, a psicologia vai ajudar aí o paciente a entender um pouquinho essas etapas. Vai ajudar a família a dar o suporte ao paciente, a equilibrar a situação e a aprender a expor os sentimentos, sem apavorar aquele que se encontra doente. Ou seja, não vai precisar esconder do paciente aquilo que sente com relação também à doença. Por fim, o psicólogo também oferece suporte aos pacientes terminais e seus familiares, escutando, atendendo às suas necessidades e esclarecendo dúvidas que muitas das vezes a equipe de saúde tem dificuldades para lidar. Então, com isso a gente percebe o que a gente vai discutir nessa aula, eu trouxe aqui um pouquinho disso, o quão importante e extenso é o nosso trabalho com o paciente e com todos que estão envolvidos. Então, mais uma vez, a gente fala de uma psicologia, nesse caso a psico-oncologia, que vai trabalhar com o paciente, com a sua família e com toda a equipe de saúde, que também pode apresentar dificuldades para estar lidando com esse paciente. Então, o nosso suporte vai ser total. Por isso, a importância da visão como um todo, que a gente vem discutindo desde a primeira aula. Vamos seguir adiante agora, falando um pouquinho sobre o próprio câncer. O câncer tem sido uma doença de grande preocupação da Organização Mundial de Saúde e dos profissionais de saúde como um todo, pois seu índice tem aumentado em grande quantidade, assim como óbitos por ausência de um diagnóstico precoce. A população ainda é pouco consciente sobre os cuidados, exames e caminhos devidos para que o câncer seja diagnosticado e assim tratado. Então, a gente tem aí uma grande falta, ausência de informação sobre os sintomas do câncer, o que impede um diagnóstico precoce. E a gente sabe que para o câncer, o diagnóstico precoce é essencial para a cura, para a evolução de um tratamento mais eficaz. Então, por conta dessa ausência desse diagnóstico precoce, muitas vezes por falta desse conhecimento, isso tem gerado grande preocupação entre os profissionais por conta de como há uma ausência desse diagnóstico precoce,
O que a gente tem quando tem o diagnóstico é quando já está numa fase mais avançada, especialmente quando há metástase. Então, a probabilidade, né, de um tratamento mais eficaz é menor. Quando os pacientes descobrem sua proporção e os efeitos desastrosos de todo o processo de tratamento, os processos psicológicos são enfraquecidos. Então, a gente tem aí os processos emocionais enfraquecidos quando da descoberta, né, do quão a doença vai limitar, o que contribui para a depressão e baixa autoestima frente aos cuidados ideais. Para que a prática no hospital frente ao paciente com câncer seja realizada, é preciso conhecer as características da doença, que a gente vai falar mais adiante, de forma que o psicólogo esteja preparado para abordar o paciente e seus familiares. Então, o que a gente percebe é que o diagnóstico dessa doença e todas as suas consequências, a forma como o tratamento vai ser conduzido, as limitações, os sofrimentos decorrentes desse tratamento emocionalmente, pode levar ao desenvolvimento de depressão e uma baixa autoestima desse paciente que pode vir a prejudicar o tratamento. Então, o nosso trabalho vai ser exatamente para tentar ajudar esse paciente a prevenir, de preferência, o desenvolvimento de um quadro depressivo e, quando não é possível a prevenção desse quadro depressivo, intervir o mais rápido possível para eliminar essa depressão e favorecer aí a adesão e o tratamento ao câncer propriamente dito. Além disso, nós vamos estar trabalhando junto à equipe de saúde e com a família. Por isso, a importância da preparação do psicólogo, desse profissional que vai trabalhar com oncologia. Então, é necessário, sim, uma preparação diferenciada, um conhecimento sobre todo o tratamento, sobre o câncer em si, para ajudar a trabalhar essas questões junto com os familiares, quando eles tiverem dúvidas, questionamentos, quando eles já tiverem o diagnóstico. Só vamos reforçar o que a gente discutiu em aulas anteriores, não vai ser papel do psicólogo dar esse diagnóstico para a família. Mas a gente pode acompanhar e como a gente vai trabalhar, muito provavelmente com esse paciente, com essa família, esse conhecimento sobre todas as etapas e como funciona o câncer vai ser importante para que a gente possa dar prosseguimento ao acompanhamento desses pacientes. Vamos estar falando agora um pouquinho sobre o câncer. O câncer é definido como uma doença genômica e surge a partir de alterações cumulativas no material genético, no nosso DNA, de células normais que sofrem transformações até se tornarem células, então, aí malignas. É uma doença invasiva que compromete o físico e o emocional do paciente. Então, a gente não vai conseguir falar do câncer sem falar também do aspecto emocional aí que vai estar envolvendo esse paciente. Além disso, não adoece somente quem está com câncer, mas também os familiares que são obrigados a acompanhar o sofrimento do outro e ainda procuram fazer deste momento algo menos doloroso. Então, isso é bem interessante, que é óbvio que a família vai tentar, de alguma forma, minimizar essa questão da invasão, ou seja, da gravidade que tem o câncer. Então, o quão doloroso é para esse familiar e sacrificante ter que minimizar um pouquinho para aliviar de alguma forma o sofrimento desse paciente. Nem sempre isso será possível. Então, a gente vai ajudar o familiar a lidar com esse sofrimento emocional, que ele também vai adoecer, e como ele pode transferir também a sua dor ou compartilhar um pouquinho disso com o paciente. Porque é óbvio que o paciente vai saber que as pessoas à sua volta estão preocupadas, estão com medo. Então, não adianta esconder isso. É pior lidar dessa forma com o paciente como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que lidar assim, entendendo a doença e servindo de apoio. Então, o psicólogo vai ajudar a família a assumir esse papel de apoio, não escondendo a doença, mas ajudando aí a dar esse suporte emocional que o paciente também vai precisar, especialmente durante o tratamento, em que ele vai passar por químio, em que ele vai perder cabelo, enfim, em que ele vai ter todo um aspecto físico diferenciado em função da doença e que vai gerar, obviamente, um abalo no seu emocional. Então, a gente vai vendo aí o quanto que a família ela é importante
para ser inserida nesse processo de tratamento e o quão difícil é também para a gente compreender que o emocional de todos os envolvidos vão estar abalado em função dessas circunstâncias. O pensamento da morte é instantâneo no momento da descoberta da doença. Acreditar que pode ter cura e que o final pode ser positivo são fatores difíceis de serem trabalhados. Geralmente, o paciente vai ao médico com dados sobre a doença devido às pesquisas que faz na internet, o que contribui para que as crenças negativas sejam instaladas. Então, a primeira ideia que a gente tem é quando recebe o diagnóstico de morte, aí a gente pode pensar em experiência que a gente já vivenciou com pessoas conhecidas, com amigos, experiências nas próprias unidades hospitalares. A primeira ideia vinculada ao câncer é morte. Então, trabalhar com a possibilidade de cura, né, focando aí nessas possibilidades positivas, é extremamente difícil, complexo e vai ser um dos nossos trabalhos. Tentar desvincular o diagnóstico de câncer a uma sentença de morte. Muitas pessoas não conseguem nem falar o nome câncer. Falam aquela doença, aquele nome ruim, aquela coisa ruim. Então, na verdade, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa ideia do câncer como sendo necessariamente uma sentença de morte. Além disso, trabalhar, como a gente comentou, com a própria família, como é que ela vai estar lidando com tudo isso, como é que é o processo de tratamento, né, com esses pacientes. Então, o nosso primeiro trabalho é quando o paciente recebe esse diagnóstico. Como é conseguir trabalhar para que ele inverta a perspectiva de morte, trazendo para uma perspectiva de vida e de cura. A gente vai comentar mais adiante, mas a gente sabe o quanto que a adesão ao tratamento, o crédito, as crenças sobre o diagnóstico, o prognóstico, vão fazer diferença no grau em que esse paciente vai investir nesse tratamento. Se eu parto do princípio de que eu vou morrer, é mais difícil eu conseguir me dedicar mais ao tratamento, dar crédito a esse tratamento, vivenciar mais essa possibilidade de cura. Então é isso que a gente vai ter que trabalhar. A possibilidade de cura como uma estratégia de adesão aí a esse tratamento junto a esse paciente para que ele tire essa ideia de morte iminente. Os processos de desenvolvimento do câncer. Então, a iniciação tumoral, que é o conjunto de células malignas unidas, que vão passar por um processo de transformação, invasão e a metástase, que é tão temida aí pelos pacientes quando tem o diagnóstico de câncer, se estão ou não em metástase. Metástase é quando a doença se espalha para outros órgãos, impossibilitando que o medicamento dê conta de controlar essas células malignas. Então, elas vão tomando conta de todo o corpo e vai dificultar o processo de tratamento, que é o controle dessas células, exatamente para que elas não atinjam outros órgãos. As principais causas aí do câncer são fatores ambientais, por exemplo, tabagismo, radiação, ionizante, álcool, administração de hormônios, dentre outros. Fatores também endógenos, como o envelhecimento, a obesidade, alterações hormonais também, entre outros, e a herança genética em proporções variadas. Por que é importante a gente conhecer um pouquinho essas causas do câncer? Porque isso pode contribuir para a nossa participação no trabalho de conscientização da população, inclusive em termos de prevenção. Aí a gente está falando um pouquinho de psicologia da saúde, né, que trabalha com a intervenção primária, como a gente comentou lá na segunda aula. Então, se a gente for pensar no psicólogo da saúde, trabalhando com a intervenção primária, tentando prevenir os aspectos relacionados ao câncer, é interessante o nosso conhecimento sobre essas principais causas para a gente auxiliar no cuidado, aí, na prevenção que pode ocorrer para evitar a instalação da doença. Já falando no psicólogo hospitalar, que já vai atuar junto à doença, esse conhecimento ajuda a esclarecer um pouquinho para a família, para os pacientes, por que isso, por que comigo, para não achar que é um castigo, né? A gente comentou nas aulas passadas sobre a história da doença e que por algum tempo a doença foi considerada um castigo, né? Tinha a ver com forças divinas, espirituais, e que a pessoa que sofria de doença era castigada. Ainda assim, a gente tem um pouquinho da nossa cultura presa um pouquinho ainda, algumas pessoas considerando que é castigo sim, e a gente precisa trabalhar com isso, né? Existem causas
reais, físicas, de condições, sim, ambientais, mas tirar um pouco essa ideia de que essa pessoa que sofre de câncer, ela foi castigada por algum fator, por ter feito alguma coisa aí de mal. Então vamos tirar um pouquinho isso, e para isso é necessário conhecimento. Por isso que o tempo inteiro aqui a gente vai estar falando da importância da preparação, da capacitação do profissional de psicologia que vai atuar junto ao paciente com câncer para que ele tenha conhecimento sobre todos esses processos. Dando então continuidade, as pesquisas indicam que os países em desenvolvimento têm maior probabilidade para aumento do índice de câncer. Por isso que a gente está vendo aí o nosso país em preocupação, e cada vez que saem estimativas de perspectivas de câncer, a gente só tem um número maior, né? A gente está falando aí de países em desenvolvimento que vão ter uma maior probabilidade com os países já desenvolvidos, devido ao pouco investimento que nós, países em desenvolvimento, fazemos nesse trabalho de conscientização sobre os cuidados e prevenção. Então, o que na verdade a gente precisa entender é que a gente trabalha menos com a prevenção. Então, pouco a gente tem de trabalhos envolvendo a atenção primária quando a gente trabalha com a ideia do câncer. Então, o que a gente precisa investir agora, que já é alguma coisa que se tem nos países mais desenvolvidos, é programas, palestras, informativos, o que a gente já faz bastante com relação ao câncer de mama, propagandas, como prevenir, a questão do autoexame. A gente precisa trazer isso também para outros tipos de câncer, né? Então, aquilo que a gente está começando a fazer com o câncer de mama, a gente precisa estender para outros tipos de câncer, para que a gente consiga atingir, então, a população nesse trabalho de conscientização, que vai levar a uma prevenção e uma diminuição, então, nesse número que só tem crescido ao longo do tempo e que tem perspectiva ainda de maior crescimento. Então, como eu comentei, é preciso investimento em palestras, propagandas, debates, enfim, em programas que tornem as informações sobre essa doença acessíveis à população como um todo. Então, para que essas informações consigam chegar aí à população como um todo. Segundo o INCA, os órgãos mais afetados pelo câncer são... Então, isso são pesquisas aí de 2010 que vão apontar para a gente os principais órgãos que são afetados com câncer. Mama, por isso que a gente comentou um pouquinho que, como tem sido um dos órgãos mais afetados, a gente já está começando a pensar em políticas e programas de prevenção. Por isso que a gente tem aí, a gente vê na mídia um pouquinho mais de trabalho de prevenção nesse sentido. Então, além da mama, pulmão, colo do útero, próstata, cólon e reto, né, o intestino grosso, pele, estômago, esôfago, medula óssea, as leucemias e a cavidade oral, câncer de boca. As espécies de câncer são carcinomas, sarcomas, leucemias e linfomas. Cada um desses tipos tem uma característica própria, assim como o tratamento próprio, e o exame de biópsia é que identificará este tipo. Ainda segundo Angelo Camon, as fases do câncer vão ser o pré-diagnóstico, o diagnóstico, tratamento, pós-tratamento, a progressão da doença, recidiva e cuidados paliativos, né, quando a gente não está dando conta mais, não tem mais o que fazer em termos de tratamento. E a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Bom, vamos dar início agora ao nosso trabalho enquanto psicólogos mediante ao paciente com câncer. O psicólogo, em primeiro lugar, deve ajudar este paciente, assim como os familiares, a receberem esta notícia. Deve esclarecer sobre as etapas que deverão ser seguidas para um tratamento de sucesso. Após a notícia e o tratamento iniciado, é a hora de acompanhar todas as outras etapas, prestando sempre suporte emocional às angústias e conflitos que surgem durante este período. Então, como a gente já havia comentado, um momento extremamente importante da nossa participação é junto ao diagnóstico, ou seja, a notícia, né, sobre o diagnóstico. Não é nosso papel, psicólogo, dar essa notícia do diagnóstico, mas é interessante quando a gente pode acompanhar esse médico nesse diagnóstico, para que a gente pode auxiliar tanto a família quanto esse paciente com relação a quais são os procedimentos que vão vir depois desse diagnóstico, o que esse paciente deve fazer, que estaremos ali para dar suporte e acompanhar durante todo o processo terapêutico.
Então a gente vai estar presente sim, junto a essas equipes que vão ser principalmente interdisciplinares e transdisciplinares. Então a gente vai trocar junto com médicos, junto com outros profissionais para estar auxiliando esse profissional. Então após essa notícia, a explicação sobre esses tratamentos, a gente vai estar acompanhando aí durante todo o tratamento esse paciente junto, né, dos seus familiares, dando suporte emocional aí, atuando junto aos conflitos. Porque mesmo que o paciente esteja muito motivado no início do tratamento, quando ele passa por algumas quimioterapias, quando ele fica muito debilitado em termos de saúde, ele pode ter uma queda no sentido de emocional mesmo, ou seja, toda aquela empolgação com o tratamento pode ter aí uma modificação emocionalmente falando, ele pode ficar desanimado, ele pode querer desistir em função das consequências, do quão doloroso é esse trabalho. Por isso a gente deve acompanhar aí esse paciente durante todo esse processo. Esses tratamentos, eles vão invadir além do corpo. Eles vão invadir a mente, a estética e a autoestima. Então, como a gente comentou, né, ao longo das químios, esse corpo também vai ser afetado com esses tratamentos. Na mulher com câncer de mama, por exemplo, quando é preciso a retirada dos seios, muitas das vezes a sexualidade fica perdida. A gente trabalha muito isso com as mulheres com câncer de mama, porque elas não se veem mais como mulheres quando dá ausência aí dos seios. As crenças de que não serão mais desejadas, amadas e que serão abandonadas pelo companheiro ou não conseguirão formar mais vínculos afetivos são predominantes. Portanto, é preciso do suporte para que esses pensamentos não venham influenciar mais ainda no processo de rejeição à doença. Assim também vai acontecer, da mesma maneira que acontece na mulher com câncer de mama em termos de sexualidade, vai acontecer com o homem quando eles descobrem o câncer de próstata. Então, a gente vai trabalhar mais com esses pensamentos. Ou seja, com essa crença que ele costuma construir, esses pensamentos distorcidos e equivocados que eles vão construir a partir desse diagnóstico. Especialmente quando o médico coloca da possibilidade, né, da retirada da mama. E algumas vezes ele vai falar só da possibilidade e outras vezes isso já vai ser certo, né, quando ela vai passar pelo processo cirúrgico. Então, a primeira coisa que vai vir à cabeça é isso, né? A referência da mulher está muitas vezes no seio. Então, ela vai precisar rever esse conceito de feminilidade, não mais vinculada a um corpo em si, mas ao todo. E é a gente que vai estar auxiliando nesse processo, tentando minimizar a frequência e a intensidade desses pensamentos vinculados aí ao não desejo mais, a não ser desejada, a não querer mais um relacionamento afetivo amoroso, a ideia de que vai ser abandonada. Então, tudo isso a gente vai trabalhar. E trabalhar junto também a esses companheiros, a essas pessoas que estão vinculadas a esses maridos, esposos, a esses companheiros dessas mulheres, justamente porque isso vai perpassar a cabeça delas, não vai ter como fugir disso. E aí eles podem também auxiliar um pouquinho, dando apoio emocional nesse aspecto, né? Demonstrando o afeto que vai estar além aí desse corpo. A quimioterapia, independente da localização do câncer, também pode causar essas inseguranças. Quando os cabelos caem, a perda de peso, a textura da pele muda, entre outras reações. Se não houver o acompanhamento psicológico adequado, o paciente sozinho, mediante a todas essas atividades desconhecidas, pode se descontrolar emocionalmente, o que é muito provável. Então, assim, todas essas consequências que vão vir a partir desse tratamento da quimioterapia, que ele vai ocorrer para praticamente todos os tipos de câncer, independente da região, isso vai trazer aí uma perda emocional muito grande. Então, junto com o cabelo que está indo embora, com a pele que fica um pouco mais enrugada, envelhecida, tudo isso vai carregar também emocionalmente esse paciente. Então, a gente vai trabalhar com essa preparação, às vezes auxiliar na escolha do que fazer. Eu vou preferir usar um lenço, eu quero fazer uma peruca.
como é que eu posso fazer, onde eu vou. Então, tudo isso acho que a gente pode estar auxiliando, dando suporte. As perguntas que as pessoas vão fazer na rua quando eu estou de lenço, quando eu estou de peruca, os comentários, como é que eu vou conseguir lidar com essas situações. Então, esse é um grande papel para a gente, psicólogo, quando a gente estiver atuando junto com esse paciente. É trazer isso para a discussão. O paciente muitas vezes vai ter vergonha de falar sobre isso, de falar sobre a queda do cabelo. Então, a gente vai acompanhar essas consequências e percebendo cada paciente o quanto que cada uma dessas coisas vai abalar emocionalmente esse paciente. Então, alguns pacientes ficam muito inchados após quimioterapia, então eles não querem sair de casa, eles não querem ter contato com outras pessoas. Então, tudo isso a gente pode estar auxiliando para que ele não fique também tão carregado emocionalmente, ou seja, que ele não tenha um abalo emocional tão grande quanto o abalo físico que já vai estar presente. Então, como lidar com essa perda que ele vai ter física, para que ele também não tenha uma perda tão significativa emocionalmente. Então, acho que essa é uma função muito importante que a gente vai estar tendo durante todo o tratamento aí desse paciente, durante todas as quimioterapias. E a gente também vai trabalhar com o familiar, para que ele não se assuste, né? Para que ele saiba também o que vai estar acontecendo e quais são as possíveis reações que essas químios vão gerar aí nesse paciente, porque é ele que vai acabar acompanhando esse paciente durante essa recuperação, nas primeiras horas e primeiros dias, né? Às vezes mais de um dia aí, dessas consequências aí da quimioterapia. A medicina, obviamente, ela vai tratar muito mais e apenas dos tratamentos medicamentosos e cirúrgicos. Então, a preocupação do médico vai estar escolhendo qual é o tratamento mais adequado, seja ele medicamentoso e cirúrgico, enquanto nós, da psicologia, a gente sabe que a gente tem hipóteses sobre o poder da mente na melhora do estado de saúde. Embora a gente não tenha ainda pesquisas que comprovem o poder da mente sobre o estado de saúde, a gente tem na nossa prática um pouquinho essa experiência, né? O quanto que o aspecto emocional, o pensamento que eu tenho sobre a perspectiva de cura da doença pode afetar positivamente, muito especificamente em função do quanto que eu vou me dedicar a esse propósito. A gente falou na aula passada ou retrasada sobre o paciente terminal, que o Frankl falava muito sobre isso, sobre o sentido de vida. Quando aquele paciente consegue atribuir um sentido, uma perspectiva melhor lá para frente, ele tende a ter uma recuperação mais rápida. Então, a gente está falando disso, do poder que tem esse pensamento. Embora a gente não tenha conseguido comprovar isso cientificamente, na prática a gente começa a perceber que aqueles pacientes que têm uma perspectiva melhor, mais positiva com relação ao seu tratamento, tendem a ter uma sobrevida maior, né, e tendem a ajudar muito mais no seu processo de recuperação. Então, os psicólogos acreditam que o paciente, quando acredita na cura e na recuperação, vai facilitar esse processo de tratamento e vai o fazer alcançar resultados positivos com maior probabilidade. Aquele que não acredita na sua cura, na sua recuperação, acaba podendo desenvolver um processo depressivo que vai levar necessariamente, como a gente já sabe, comprovado, uma diminuição no sistema imunológico, o que contribui para a piora do estado de saúde. Então, o inverso a gente já tem, né? O quanto que a gente sabe que o estresse, essa crença negativa pode levar ao desenvolvimento de um quadro depressivo. Tudo isso vai trazer um sistema imunológico mais fragilizado e, obviamente, um sistema imunológico mais fragilizado vai trazer piora sintomática para esses pacientes com câncer. Então, eles vão apresentar mais sintomas da doença, eles vão ter uma piora no seu quadro clínico. Por isso a importância do nosso trabalho em tentar reverter esse quadro depressivo e trazer o paciente para acreditar aí no seu processo de recuperação. Independente de uma cura total, mas pelo menos num processo de recuperação e de uma sobrevida maior. Para que um serviço de psico-oncologia seja implantado com êxito, é preciso atender algumas propostas, tais como prover ao paciente oncológico e aos seus familiares todo o suporte emocional
que lhes são necessários. Então, para a gente ter um serviço de psico-oncologia que funcione, é necessário que a gente siga esses passos, essas propostas, que é o suporte emocional, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Segundo, oferecer orientação e informação aos pacientes oncológicos e a seus familiares e também à própria equipe de saúde. A equipe de saúde a gente trabalha até com as informações sobre os próprios pacientes e como a própria família está lidando com isso. A gente pode até lembrar da aula que a gente falou sobre os diferentes tipos de paciente, né? O quanto que isso pode nos auxiliar a própria equipe de saúde a lidar com esses pacientes. Terceira proposta, desenvolver projetos científicos na área da psicologia voltados para a oncologia. Então, a gente pode fazer também pesquisas para auxiliar o crescimento nessa área. E formar profissionais na área da psicologia com ênfase em oncologia. E a gente adiante vai falar um pouquinho dessa última proposta. Essa última proposta, que é formar profissionais na área da psicologia com ênfase em oncologia, é extremamente importante para se refletir, pois muitos psicólogos que trabalham com pacientes com câncer têm sua formação em psicologia hospitalar, de uma maneira geral, mas não têm experiência com as situações do câncer, o que pode dificultar o suporte e, consequentemente, a abordagem devida àquele que está sofrendo. Ou seja, a nossa formação em oncologia, ela vai ser extremamente importante para a nossa intervenção junto a esse paciente. Porque se eu sou um psicólogo com formação geral, ou seja, sem o conhecimento mais específico na área de oncologia, a minha intervenção vai ser muito mais limitada junto a esse paciente. Vou ter poucos conhecimentos para acompanhar. Então, eu posso não estar dando o suporte necessário, ou seja, o suporte devido a que esse paciente realmente precisa, que envolve aí o meu conhecimento enquanto profissional sobre aí, a oncologia como um todo. Então, é extremamente importante quem vai trabalhar nessa área fazer um trabalho mais específico em psico-oncologia. A gente comentou lá nas primeiras aulas sobre a psicologia hospitalar que cada vez mais, assim como na medicina, a gente está trabalhando com uma psicologia setorizada, assim como a medicina também. O que a gente tinha no hospital era um clínico geral, agora não. Agora a gente tem cada área da medicina, cada especialidade médica. Assim também a gente está começando a desenvolver esse trabalho com a psicologia, que é capacitando os profissionais da psicologia também para esses setores. Por isso que a gente está nessa aula falando sobre isso, falando sobre a oncologia como sendo um setor aí do hospital em que a gente vai ter uma formação. Nas aulas seguintes a gente vai falar de outros setores da nossa atuação e que também vai ter que ter um trabalho, uma capacitação especializada na área, para que a gente possa promover um serviço adequado. Angélica Mon, ele vai narrar, nesse material dele, que vocês têm aí até no material didático, a sua experiência no Hospital de Clínicas da Unicamp, o qual tem a missão de ser um hospital de referência e excelência, prestando assistência complexa e hierarquizada, formando e qualificando recursos humanos, produzindo conhecimento, atuando no sistema de saúde, valorizando os princípios de humanização, também nessa área oncológica, com racionalização de recursos e otimização de resultados. Então, a gente vai falar um pouquinho desse trabalho dele. Para esse autor, esse espaço de atendimento ao paciente com câncer deve ter como objetivo, como a gente falou bastante aqui, oferecer suporte emocional, orientação e informação aos pacientes e seus familiares, visando o fortalecimento egóico para enfrentamento das fases do adoecimento por câncer, aquelas fases que a gente já havia comentado, o pré-diagnóstico, o diagnóstico, o tratamento, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, o pós-tratamento, a recidiva, a progressão da doença que vai levar aí aos cuidados paliativos e na questão do aconselhamento genético familiar, quando se percebe aí a genética como sendo uma das causas aí desse câncer. Para que o paciente e seus familiares sejam acolhidos de maneira correta, é preciso buscar informação, orientação, fazer encaminhamentos, fornecer esclarecimentos, ajudar ao paciente a fazer diferença sobre o que é o estigma da doença e o que é real,
e ajudá-lo a descobrir os mecanismos de defesa sobre a doença. Então, como a gente já havia comentado, um dos primeiros trabalhos nossos junto a esse paciente é tirar esse estigma da doença. É tirar essa ideia de morte vinculada aí, ao câncer. Então, nosso primeiro trabalho é ver o que é real desse conhecimento que ele tem. A gente não tem mais o mesmo paciente de antes. Vamos receber um paciente que já veio com pesquisa na internet sobre o câncer. Então, o que disso é real, o que disso é o estigma que já se construiu em cima da doença. Até para que ele tenha a informação correta. Esses atendimentos que vão ser prestados, eles podem acontecer individualmente, em grupo e aos familiares. O importante é medir qual deste tipo o paciente se sente mais à vontade para falar e lidar com o seu sofrimento. Então, na verdade, a gente vai perceber o que é melhor para o paciente. É um atendimento individual ou, de repente, a gente pode fazer um grupo para trabalhar essas questões vinculadas ao próprio estigma da doença, o que é real, e a gente pode alternar atendimentos em grupo para trabalhar essas questões da doença e depois trabalhar individualmente com alguns pacientes que precisam de um suporte adicional, e a gente vai fazer também isso junto com a família. A família, a gente costuma fazer trabalhos também podendo ser individuais, mas muito mais trabalhos em grupo. No Hospital das Clínicas da Unicamp, o grupo de acolhimento é constituído pelos pacientes e familiares que estão na sala de espera, aguardando pela consulta médica. Então, eles constroem um grupo de acolhimento em que ele vai pegar esses pacientes e familiares que estão lá aguardando pela consulta do médico. Os objetivos desse grupo de acolhimento são orientar e informar aos pacientes quanto ao funcionamento do próprio ambulatório de oncologia. É interessante ele saber como é que funciona para marcação de consulta, as senhas, se for o caso do hospital, orientações também como é que a gente agenda os exames, as especialidades que existem no ambulatório, além do médico. Então, a gente vai ajudar ele com todo o aparato que ele vai ter nessa clínica ou nesse hospital com relação ao tratamento oncológico. Ou seja, quem faz parte dessa equipe inter ou transdisciplinar, quem ele pode estar agendando consulta, além da consulta médica. Então, ele pode trabalhar, se for o caso do hospital, com outro profissional, outra especialidade médica. Ele pode trabalhar marcação de consulta com o psicólogo, de repente com o nutricionista. Ou seja, quem são esses profissionais que vão estar junto da equipe que ele vai poder trabalhar aí nessa marcação das consultas. Então, tudo isso a gente pode ajudar a fazer na sala de espera, onde aqueles pensamentos todos vão vir à tona antes da consulta. A gente pode trabalhar com essas informações todas, que já vai auxiliar aí a todos no entendimento e na busca adequada aí desse serviço. É muito importante que o paciente e os familiares entendam a estrutura da instituição onde frequentarão para o tratamento, pois assim minimiza as inseguranças quanto ao espaço e aumenta o suporte quando achar necessário. Então, ele vai saber exatamente o que tem e o que ele precisa buscar ou pode buscar quando ele precisa de alguma coisa. O primeiro passo no atendimento ao paciente com câncer é também a nossa triagem aí psicológica. Então, quando a gente vai atuar diretamente com o paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma triagem. Nessa triagem deve conter uma entrevista semi-dirigida com o paciente e seu acompanhante para conhecer os hábitos do paciente e seu histórico de vida. Então, essa triagem vai trazer um pouquinho para a gente uma ideia sobre até esse emocional do paciente e vai nos ajudar a entender que tipo de atendimento eu devo prestar aí para esse paciente e para essa família. E o quanto eu vou ter aí essa família presente, mais ou menos, junto a esse paciente no seu tratamento. Um outro trabalho que eles fazem lá no Hospital da Unicamp é o grupo aberto, em sala de espera, que busca oferecer a comunicação na sala de espera entre os familiares e entre os pacientes, que é trabalhar mesmo com o todo, formar aquilo ali um grupo só em que eles possam trocar conhecimento, informações, angústias, conflitos. Para isso, eles utilizam do instrumento música, então eles trabalham com a musicoterapia, que o objetivo é tirar o paciente da situação passiva de espera pela consulta e o colocar como ativo na comunicação e exposição das necessidades. Então, a gente tira um pouquinho aquele aspecto doloroso da sala de espera, trazendo a comunicação entre os pares aí. O grupo de orientação ao familiar em sala de espera da quimioterapia,
que é um trabalho que eles também fazem, que é bem interessante. Então, enquanto o paciente está em químio, eles trabalham fazendo uma orientação com todos esses parentes que estão esperando seus pacientes, com a finalidade de orientar aquele que acompanha o paciente quanto aos cuidados devidos fora do espaço hospitalar. Mas para que isso ocorra, é preciso conhecer as dúvidas e dificuldades da pessoa responsável em cuidar. Então isso é interessante, que a gente vai trabalhar junto com esses cuidadores, quem vai ficar com esse paciente pós quimioterapia. Então, enquanto eles estão fazendo a quimioterapia, a gente pode trabalhar num trabalho de orientação desses pacientes, quais os cuidados que eles têm que prestar a esse paciente e também para tirar as dúvidas, saber quais são as principais dificuldades que eles vão enfrentar e ajudar a criar estratégias aí para estar lidando com esses conflitos, essas dificuldades, não só físicas, mas também emocionais. Os encaminhamentos são realizados quando se identifica no paciente ou no cuidador outras necessidades que não podem ser tratadas nesse espaço de tratamento do câncer, como, por exemplo, dependência química, problemas psiquiátricos, entre outros. Então, na verdade, quando a gente encontra junto desses familiares ou do próprio paciente com câncer outras temáticas, outras problemáticas, a gente vai estar fazendo um encaminhamento. Então, digamos que concomitante ele tem uma dependência química. Então, a gente vai estar encaminhando esse paciente por um outro tratamento que vai além aí daquele tratamento que ele está fazendo aí. E, inclusive, aí a gente está falando não só do paciente, mas dos seus familiares também. Um outro trabalho interessante que a gente faz é o pós-óbito, que é uma realidade frequente nesses hospitais, em que foca-se a questão do luto e seus desdobramentos emocionais. Então, na verdade, quando o paciente vem a óbito, não acaba aí o nosso trabalho. A gente vai trabalhar no pós-óbito com esses familiares, auxiliando aí no entendimento dessa morte e auxiliando nesse processo de luto. O Bowlby, ele trabalha e ele fala pra gente sobre 4 fases que ele identificou do luto, que são elas: a primeira, a fase de choque, que tem a duração de algumas horas ou até algumas semanas e pode vir acompanhada de manifestações de desespero e raiva. Então, é preciso que a gente conheça essas 4 fases para que a gente possa fazer a intervenção adequada a esses familiares, né? Então, eu preciso compreender que no primeiro momento esse familiar vai entrar em estado de choque, vai ter a negação, a rejeição a essa questão da morte, ele vai ficar com raiva, vai ficar desesperado, vai querer buscar entender o porquê disso, mas por que dessa maneira, enfim. Então, a gente vai trabalhar nesse primeiro momento. No segundo momento, é o que eles chamam de fase do desejo e busca da pessoa perdida, que pode ter duração de meses ou anos, em que esse paciente vai buscar ainda querer ter essa pessoa de volta. Depois que passa a raiva, ela vai buscar, né, essa pessoa de volta. No terceiro momento, é desorganização e desespero. Obviamente, ela não vai conseguir dar conta de ter essa pessoa novamente, então ela vai novamente passar por uma fase de desespero para que, por fim, ela tenha algum tipo de organização emocional, que é a última fase. Então, primeiro ela vai estar em estado de choque, depois ela vai desejar buscar essa pessoa, né, que ela perdeu. Quando ela percebe que não dá conta de ter essa pessoa de volta, ela vai ter uma desorganização emocional muito grande, desespero, e a partir disso ela consegue ter um retorno aí emocional, uma nova organização a partir dessa perda. Então é importante a gente conhecer essas 4 fases, porque elas vão nos auxiliar aí na conduta. Eu coloquei esse slide porque foi tudo isso que a gente acabou de falar. Para uma boa intervenção psicológica, é preciso que todas essas etapas sejam seguidas. Então, primeiro a gente trabalha com a triagem psicológica, junto, né, ao paciente. A gente vai prestar um acompanhamento psicológico a esse paciente. A gente também presta um atendimento à família. E quando esse paciente apresenta alguma comorbidade, como, por exemplo, um quadro depressivo ou qualquer outro que seja necessário, a gente também faz um encaminhamento para o psiquiatra. Com relação à família, a gente faz o grupo de orientação a esse cuidador e faz também o trabalho no pós-óbito. Então, isso é só um resuminho do esquema do que a gente acabou aí de discutir. E para fechar a nossa aula, eu trouxe aí os aspectos emocionais que envolvem o câncer. Então, é muito comum que o paciente com câncer apresente depressão, transtorno de ansiedade e comportamento suicida.
Nessas situações, é preciso estar atento a esta evolução e proporcionar suporte para que essas condições emocionais não venham atrapalhar o andamento do tratamento. Em cada uma das fases do tratamento do câncer, é possível vivenciar um conjunto de sentimentos como medo, esperança, alívio, desespero, sofrimento, dor, desesperança, estranhamento, incerteza, enfim, uma série de emoções diferentes. Todos esses não são raros e fazem parte do processo de tratamento. E aí, quando a gente identifica quadros depressivos mais graves, que vão trazer um prejuízo para o tratamento do paciente, a gente vai trabalhar com acompanhamento, ou seja, a gente vai trabalhar em conjunto com o psiquiatra. Porque o nosso intuito é auxiliar o paciente no seu processo de tratamento. Então, todos aqueles aspectos que podem interferir negativamente nesse processo, a gente vai estar buscando aí as intervenções. E as emoções que estão por detrás disso são muitas vezes conflitantes. Alívio, esperança, desesperança, desespero, tranquilidade, enfim. Tudo isso vai estar durante todo o processo do tratamento envolvendo esses pacientes. Então, a gente vai auxiliá-los na identificação e no trabalho daquelas emoções que podem estar prejudicando os seus aspectos emocionais. Com isso, a gente está encerrando, então, a aula 8. Espero vocês na próxima aula.